Olá pessoal, este é o blog Tecla Aí, eu sou Efigênio Machado. A noite de hoje, de sábado, está realmente frio, sábado de agosto, frio, muito frio. Bom, eu estou passando para dizer para vocês sobre o que o Lula foi fazer lá na África, lá em Angola. E lembra-se daquele momento que o Lula, de repente, nomeou a Dilma Rousseff para que ela pôde assumir a presidência do Banco do BRICS, lá na China? Então, esse é o momento certo para a gente entender aonde ele quer chegar. Olha a esperteza do cara, como ele joga naquela teoria de interesse de curvas que ele quer fazer, colocando toda a estratégia que ele gostaria de estar aproximando e tirando proveito. Agora, o Lula chegou na África, em Angola, e fez o discurso. Acompanhe esse discurso do Lula. Veja bem as palavras que ele usa e aonde ele quer passar. Como que ele vê o Brasil desse novo mundo do BRICS, os países unidos para o G20, e como o Brasil e o mundo estavam vendo a vida que tinha antigamente, alguns anos atrás, e como que eles estão sendo observados hoje, o Brasil, como está sendo observado. Ele deixou de ser um país de terceiro mundo para ser um país do sul do mundo. Preste atenção e você vai ver o que o Lula fala e aonde ele quer chegar com essa estratégia que ele está armando, com os benefícios que ele pretende buscar com essa sua ação política. Aí ele fala exatamente, mas tem que prestar atenção. Ouça direitinho, veja direitinho o que ele fala. Boa sorte para vocês. Até depois, se Deus quiser. O cara vendeu o Sebrae, vem aqui, hein? Se fosse um partido político, vocês já iam se filiar. Olha, eu vou falar pouco e vou querer responder as perguntas de vocês. Eu só queria que vocês atentassem para um fato novo. O Brasil estava afastado do mundo há pelo menos 7 anos. O Brasil não fazia nenhuma questão e nenhum esforço de estabelecer uma melhoria nas suas relações internacionais, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista dos interesses do Brasil, mas do ponto de vista da necessidade e dos interesses dos outros países. Eu, quando tomei posse em 2003, eu dizia para o meu amigo Celso Amorim que era preciso que a gente mudasse a geografia econômica do mundo, fazendo com que o Brasil deixasse de olhar apenas para a Europa e apenas para os Estados Unidos, e que o Brasil olhasse para o mapa mundo como um todo. O Brasil está de frente para o continente africano e está de costa para a América Latina. Então o milagre que nós fizemos para melhorar a relação foi virar de frente para a América Latina e ficar de frente enxergando o continente africano. É por isso que eu fiz tantas viagens à África, abrimos 19 embaixadas, novas no continente africano. Tentamos estabelecer uma política de mostrar que um país grande como o Brasil pode ser generoso e ter determinadas ações que significam solidariedade, plena
Foi por isso que nós fizemos uma escola, sabe, à distância em Moçambique, que chegou a ter 900 alunos. Foi por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais de Moçambique para produzir remédios para combater a AIDS em toda a Europa. Foi por isso que a gente levou a Embrapa para a Gana, na perspectiva de que a gente pudesse dar à savana africana o mesmo tratamento que demos no Cerrado brasileiro e transformar a savana africana num grande polo produtor de alimentos, inclusive pelos próprios empresários brasileiros que quisessem investir, porque da África para a Europa tem umas vantagens comerciais que do Brasil para a Europa não tem. Mas tudo isso fez com que a gente abrisse um pouco o Brasil para o mundo e isso acabou. De repente, isso tudo terminou e nós estamos recomeçando a construir essa relação do Brasil com o mundo. E nós não temos preferência para conversar, nós vamos conversar com quem nós achamos que é preciso conversar. A África logo estará com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um PIB de quase 4 trilhões e 300 bilhões de reais. É um país é um continente que, na medida que receba ajudas, sabe, dos fundos internacionais e dos países ricos e resolver, sabe, parte do problema energético que tem no continente africano, isso aqui vai dar um salto de qualidade extraordinário no setor produtivo, seja agrícola ou seja da própria indústria. Eu já não era mais presidente em 2013, 2014, quando a União Africana apresentou um projeto de desenvolvimento para a União Africana, um projeto de infraestrutura chamado FIDA. Era um projeto que envolvia um investimento de 340 bilhões de dólares. Eu fui a Addis Abeba conversar com a Madame Zuma, que era a presidente da União Europeia, dizendo para ela que aquele programa seria necessário que a União Africana convocasse todos os bancos de investimento do mundo, e eu disse para ela que o BNDES participaria, disse para ela que outros bancos brasileiros participariam, disse para ela que ajudaria a convocar os bancos de desenvolvimento de outros países, que todas as empresas de engenharia do mundo inteiro pudessem lá participar, para ver a oferta de coisas que tinha para fazer na África, sobretudo na questão energética, questão rodoviária, questão ferroviária. Ou seja, esse projeto não foi para frente, mas esse projeto está aí porque as necessidades existem. Então, se o mundo desenvolvido, se esses fundos que estão com dinheiro viajando, sabe, de oceano para oceano, às vezes sem ter onde aplicar, tiver interesse de fazer esses fundos fazerem investimento em infraestrutura, porque quanto mais os países africanos crescer, quanto mais os países latino-americanos crescer, mais nós seremos consumidores de países que fazem produto mais sofisticado, que tem maior valor agregado. Essa é a lógica até que nós estejamos competitivos com eles. Eu agora estou com a ideia de que é preciso começar uma nova briga. Uma briga é o seguinte: o continente africano deve dever para o FMI por volta de 760 bilhões de dólares. Tá? Essa é a dívida do continente africano. E essa dívida, ela vai ficando impagável, porque o dinheiro do orçamento nunca dá para pagar a dívida e o problema vai sempre aumentando. Qual é a lógica? A lógica é tentar sensibilizar as pessoas que são donas dessa dívida para que essa dívida seja transformada, sabe, num apoio à infraestrutura. O dinheiro da dívida, ao invés de ser pago, seja investido em obra de infraestrutura. Sabe? E você pode ou anular essa dívida, que eu acho que vai ser impossível anular uma dívida de 760 bilhões de dólares, mas você pode prorrogá-la até que esses países adquiram condições de poder voltar a pagar. Nós temos que encontrar uma solução, porque não dá para que a gente continue do mesmo jeito. Aí entra a questão dos BRICS. Eu não sei se vocês foram à África do Sul, eu não sei se vocês acompanharam. Na minha pouca inteligência, a criação dos BRICS é uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu nesse século XXI. E o que aconteceu na África do Sul com o fortalecimento dos BRICS
com a decisão de construir uma comissão de ministros da economia para discutir a possibilidade de uma moeda de negócio entre nós. O que aconteceu nos BRICS, da gente criar a aprovação de que os países que participam do BRICS vão forçar e ajudar para que a gente possa mudar o conceito de segurança da ONU, é muito importante. Eu, durante 8 anos que eu fui presidente, eu falava com Tony Blair, falava com Gordon Brown, falava com Angela Merkel, falava com Bush, falava com Obama, falava com Sarkozy, falava com Chirac, ou seja, eu falava com todo mundo da necessidade de reformular o conceito de segurança, porque a ONU já não representa mais aquilo aquilo que ela foi criada. A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 45. O Conselho de Segurança, que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vai para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Líbia sem passar pelo Conselho de Segurança, ou seja, quem faz a guerra são os países do Conselho de Segurança, quem produz armas são os países do Conselho de Segurança, quem vende armas são os países do Conselho de Segurança. Então está errado. É preciso que haja uma compreensão de que precisa ter mais países. Qual é a representação da África no Conselho de Segurança? Qual é a representação da Ásia? Qual é a representação da América Latina? E nós deixamos claro que nós defendemos que o Brasil entre no Conselho de Segurança, nós defendemos que a Índia entre no Conselho de Segurança, que a Alemanha entre, que o Japão entre, tem divergência outros, mas não é nossa. Países grandes como o Egito, como a Nigéria, que possa entrar no Conselho de Segurança para que a gente tenha uma representação geográfica mais condizente com a realidade de hoje. Em 48, a ONU conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue fazer cumprir a área reservada aos palestinos. Ou seja, ela ficou enfraquecida na questão climática, é mais grave. Porque em todas as COP nós decidimos muitas coisas, e nenhuma delas é cumprida. Por que não é cumprida? Porque não tem um Estado soberano, sabe? A ONU não tem força para dizer, olha, isso aqui nós temos que cumprir, senão haverá, sabe, determinadas ações com o Estado que não cumprir. Não existe, você aprova as coisas na COP e fica para ser aprovado no Estado Nacional. Como o Estado Nacional não aprova, as coisas não são cumpridas. Vide o protocolo de Kyoto, que o parlamento americano nunca aprovou e não vai aprovar. O Acordo de Paris nunca aprovou e não vai aprovar. Então é preciso que as pessoas compreendam que se a gente está levando a sério a gravidade da questão climática, se a gente está levando a sério o esquentamento do planeta, nós temos que levar a sério a organização multilateral mais importante que nós criamos até agora, que é a ONU. Então, eu acho que desse ponto de vista os BRICS foi extraordinário, e mais extraordinário é a quantidade de países que querem entrar. Daí o Mauro Vieira ter dito que é preciso a gente estabelecer critério, porque também não é, sabe, para você encher de país, é para você ir colocando de forma criteriosa as pessoas que querem participar. E nós queremos quanto mais gente, melhor. Então eu acho que foi uma coisa excepcional. E uma outra coisa que eu acho que vocês precisam notar é que vocês mesmos já escreveram em artigos de vocês, certamente, muitas vezes, trataram o Brasil como terceiro mundo. Muitas vezes vocês trataram a África como terceiro mundo. Muitas vezes vocês trataram a China como terceiro mundo. Depois passou uns 10, 15 anos, vocês pararam com a terminologia terceiro mundo e começaram com os países em desenvolvimento. Tá? Agora vocês vão ter que escrever sul global. Veja que chique que vai ser agora a manchete do Estadão. Lula participa do Sul Global. Lula é presidente de um país que está no Sul Global. Ora, mudou, ficou mais chique. Vamos ser francos.
E é muito importante porque o mundo fica mais equilibrado nas discussões geopolíticas. Agora, você pode fazer uma reunião dos BRICS com o G7 em condições de superioridade, porque o PIB na paridade de compra, os BRICS têm mais. Os BRICS agora representam 36,7% do PIB de paridade de compra. O G7 representa 29% agora. Então, as condições geopolíticas para você negociar mudam. E você negocia em conjunto. Você pode negociar os BRICS com o Mercosul, os BRICS com a CELAC. Eu acho que muda um pouco a geopolítica que, quando eu cheguei na presidência em 2003, o que acontecia? O Brasil, eu posso citar porque vocês conhecem bem, o Brasil passou meio século, esperando que os Estados Unidos fizessem alguma coisa para o Brasil. Não, eles vão ajudar, eles vão dar dinheiro, eles vão ajudar. Era vergonhoso um governo como o do Fernando Henrique Cardoso, que era um democrata e ninguém pode dizer que não era, que tinha uma pessoa competente no ministro da Fazenda como o Malan, que era uma figura respeitável. Todo ano chegar 2 pessoas do Fundo Monetário Internacional para fiscalizar as contas brasileiras. Era uma coisa vergonhosa saber que um país soberano estava recebendo economistas do FMI para visitar as contas nossas. Quantas vezes o Malan foi a Washington pedir dinheiro para o FMI e não era nem recebido? Por isso é que eu tomei a decisão de pagar. Isso eu aprendi com a minha mãe. Se você não pagar o que você deve, você não anda de cabeça erguida. Então você pague. E eu paguei e ainda emprestei mais 15 bilhões para o FMI. Agora nós somos credores. Agora eles estão com vergonha de nós. Qualquer dia eu mando os economistas ir lá fiscalizar a conta deles. Essa é a realidade da política. Essa é a realidade da política que vai mudar. Eu agora vou para a ONU e lá eu vou ter um dia em que nós vamos, eu e o Biden, vamos lançar um global de geração de empregos. Nós vamos fazer uma proposta junto, documento assinado, eu e o Biden, para fazer uma proposta de criação de emprego, para ser discutida no G20. Como é que a gente vai gerar emprego nesse primeiro quarto do século XXI, com essa loucura, da internet, com essa loucura digital, com essa loucura de inteligência, artificial. Porque eu nem cheguei a ficar inteligente, já nasceu outra inteligência melhor do que eu. Eu vou ter que ficar correndo atrás o tempo inteiro. Então, essas coisas no mundo do trabalho é muito delicado. Você, jornalista, sente isso. Você, jornalista, sente isso na vida de vocês. Aliás, eu acho que o jornalista sente desde a greve de 79, quando descobriram que o jornal podia sair com vocês em greve, só com as agências. Então, é o seguinte, nós temos uma chance extraordinária de mudar a lógica de um país como o Brasil. Eu quero confessar para vocês o seguinte, eu já fui presidente 8 anos, eu nunca vi o Brasil ser tratado com a respeitabilidade que ele está sendo tratado hoje. Eu nunca vi as pessoas falarem do Brasil com tanta perspectiva que eu vejo hoje. Por causa de uma coisa legal, na questão climática, o Brasil é o país que tem mais importância nesse instante. Porque temos a maior floresta tropical do mundo. E porque temos um governo que quer evitar que haja mais, desmatamento. E que nós vamos tentar cumprir a promessa de que em 2030 haverá desmatamento zero. Não é porque alguém quer, é porque nós precisamos. Nós precisamos. E também compartilhar a Amazônia com os pesquisadores do mundo inteiro para a gente descobrir a riqueza daquela biodiversidade, o que tem. Nós não queremos da Amazônia um santuário, nós queremos a Amazônia que ela possa utilizar, primeiro, benefício para os 28 milhões que moram no Brasil, os 50 milhões que moram na América do Sul. Segundo, para a humanidade.
Se a Amazônia é importante para o equilíbrio do mundo, vamos fazer com que ela cumpra essa função. Então, o Brasil está numa situação muito favorável, e eu acho que a nossa relação, e uma outra coisa importante que eu queria que vocês atentassem, é que a gente não tem preferência ideológica na relação internacional. Uma coisa é eu ser amigo de Beltrano, ser amigo de Cicrano. Outra coisa é que, como chefe de Estado, eu tenho que me relacionar com o chefe de Estado do outro país. Então o Brasil vai continuar tendo uma relação excepcional com a China, o Brasil vai ter uma relação excepcional com a Índia, vai ter uma relação excepcional com os Estados Unidos. Nós sabemos da importância dos Estados Unidos, vamos continuar tendo uma relação excepcional com a União Europeia. Se depender da minha vontade, fecharemos o acordo do Mercosul este ano ainda. Já mandamos para eles a carta, a resposta à carta que eles fizeram, sabe? Estamos aguardando agora para saber quando é que vai ter a próxima reunião e o Mauro Vieira vai cuidar disso com muito carinho. Então, é esse país que veio a Angola. A gente tinha um fluxo de 3 bilhões de dólares de acordo com Angola. 3 bilhões. Nós chegamos a quase zero nesses últimos dias. Então é preciso recuperar um país que está na nossa frente, que está ali na nossa cara. E quero dizer para vocês uma coisa que eu vou fazer. Chegando ao Brasil, vou convidar para uma conversa as empresas de aviação, o Ministério do Transporte e a Agência Nacional. Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não tem vergonha de não ter um voo para a África. A Etiópia tem um voo para o Brasil. A África do Sul tem voo para o Brasil. Angola tem voo para o Brasil. Cabo Verde vai reabrir uma linha dele para o Brasil até o Ceará. E por que um país, sabe, grande como o Brasil, não tem algumas linhas que possam vir para o continente africano? Eu quero uma explicação. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou querer discutir com as empresas de aviação, quero discutir com a ANAC, quero discutir com o Ministério do Transporte. Por quê? Se me explicar, eu entendo. Eu sou que nem o Raoni. O Raoni foi numa reunião com a Nízia, a nossa ministra de Transporte, a nossa ministra da Saúde, e não sei o que a ministra da Saúde anunciou, que o Raoni ficou bravo e falou: eu não concordo, eu não sei, eu quero explicação. Aí a Nízia explicou, o Raoni falou: tá vendo? Se me explica, eu entendo. Então, o que eu estou querendo é que me expliquem por quê que um país que tem uma fronteira excepcional, sabe, da cidade do Cabo até Marrocos, com todo esse continente, não tem nenhuma empresa de aviação que faça voo para a África. Bem, dito isso, eu vou deixar para vocês fazer pergunta, porque senão eu vou falar muito aqui e eu quero responder um pouco a pergunta de vocês. Quem vai coordenar é o José Crispiniano, sabe? A gente poder ter um fim nisso. Ontem eu fui falar de improviso, falei 45 minutos. O documento foi preparado para 10 minutos. Então, eu estava animado. Presidente, bom dia. Marcos Uchoa, DBC. Queria fazer uma primeira pergunta, não tanto de tudo de política que o senhor falou, mas um lado mais pessoal. Nós, quando somos crianças, quase não aprendemos nada de África nas escolas. Sabemos, no entanto, a gente fala de leões, falamos de elefantes e não sabemos nada realmente de África. E o senhor, quando entrou em 2003, foi o primeiro presidente a realmente enfocar muito em África, fazer muita coisa, e isso foi meio desaparecido e está voltando agora. Eu queria saber por que, lá atrás, o senhor foi mudando a sua cabeça, porque eu também estudou nas mesmas escolas que ele estudou, e foi mudando a sua percepção da importância da África. Olha, o Uchoa, pelo seguinte, no Brasil, nós temos uma cultura oficial de olhar sempre o primo rico.
E o primo pobre, você passa a ter vergonha dele. Eu estou na frente de alguns diplomatas brasileiros, eles sabem que a gente dava muito pouca importância na relação direta com os países da América Latina. Era como se não fosse interessante, era como se fosse problema. Ter relação com a África é como se tivesse problema. Ter relação com os Estados Unidos, mesmo quando o embaixador americano desaforava o nosso, era chique. Ter relação com a França, com a Alemanha, e é uma bobagem, porque do ponto de vista comercial, muitos países da América do Sul, proporcionalmente, têm mais relação comercial com o Brasil do que a Inglaterra, do que a França. A Alemanha tem mais, mas a nossa relação é 8 bilhões, 9 bilhões, e com a Argentina chegamos a ter 40, quando eu cheguei era 7 bilhões. Nós vamos para 40 de fluxo da balança comercial. Então você está deixando um comprador seu, um usuário do produto que você fabrica, e vai tentar vender aonde não querem comprar o seu porque tem melhor do que o nosso. É uma coisa simples, ou seja, é você ter uma relação mais forte em função da similaridade entre você. E por outra coisa, o continente africano tem 54 países que gostam do Brasil. Gostam do Brasil. Eles sabem da nossa origem. Eles sabem que 350 anos de escravidão deixou muita coisa na nossa cultura, na nossa história. Alguns não querem entender, mas eu tenho isso como parte da minha vida. O Brasil tem que apostar na sua relação com o continente africano, com todos os países, sobretudo com os mais próximos. E a gente tem que apostar porque a nossa marinha pode prestar serviço, o nosso exército pode prestar serviço, a nossa aeronáutica pode prestar serviço, a nossa engenharia pode prestar serviço. A gente quer recuperar a indústria naval, nós temos que fazer parceria para que eles tenham um pedaço dessa indústria naval em algum país. Nós não temos o direito de querer crescer sozinhos, vamos crescer juntos. É isso que me motivou, tanto a África e a América do Sul. Tanto porque eu não posso deixar de conversar com quem está do meu lado para ficar gritando que nem o ser humano faz hoje com o celular. O cara convida um companheiro para almoçar, o cara, faz tempo que eu não te vejo, vamos almoçar. Aí senta na mesa, pega um celular e fica falando com a China, com o Canadá. Termina o almoço, ele nem se lembrou do cara que estava lá, só lembrou na hora de pagar a conta, vamos dividir. Então, esse mundo, vocês estão lembrados que eu digo o seguinte, política é uma questão química. Política é uma questão química. Nada substitui a relação pessoal. Nada, nada, nada. O tocar na mão, o olhar no olho, o bater na cabeça, o passar a mão no rosto das pessoas, passar a mão no joelho, que eu passo muita mão no joelho. O Celso Amorim ficava incomodado quando eu estava conversando com as pessoas, rugitar o cabelo cheio de brilhantina, eu de vez em quando estava no cabelo dele. Porque eu gosto de ser assim. Gosto de ser assim. Sabe? E eu acho que o Brasil conquista muitas coisas com esse comportamento. A nossa diplomacia sabe que tem que ser assim. A nossa diplomacia sabe que vir para a África não é sacrifício. Vir para a África é motivo de orgulho. Se alguém gostava de só para Paris, de só não ter problema, não. Tem que vir para a África. Não importa o tamanho ou o PIB do país, tem que vir fazer política e representar o nosso país. E assim eu acho que a gente vai... Tem gente que não gosta, na verdade tem gente que gostaria que o Brasil tivesse 10 embaixadas em Nova York, nenhum outro estado. Porque complexo de inferioridade, sabe, é muito ruim. E complexo de vira-lata é pior. Então o Brasil tem que se abrir para o mundo e eu acho que nós fizemos isso. E uma última coisa, Uchoa, é que para cuidar dos iguais, para cuidar das pessoas que têm menos, precisa ter muito, muito, muito coração na sua cabeça. Você tem que ter sentimento. Se você tiver sentimento, você é capaz de se sensibilizar com um cara que está deitado na rua quando você passa o seu carro. Se você não tem, você nem olha para o lado. Então, olhar para as pessoas que têm mais proximidade com você é uma obrigação nossa.
Sabe? Então é por isso que eu gosto. Sinto um prazer imenso de visitar, e quero visitar muitos países africanos a partir do ano que vem. Esse ano foi complicado porque nós tivemos que recuperar todas as políticas de inclusão social. Esse ano nós tivemos que construir outra vez o PAC, e dentro do PAC nós tínhamos 14 mil obras paralisadas desde o meu tempo de governo, do tempo da Dilma, e que nós temos que fazer essas obras. E elas são prioritárias. Então, agora que as coisas estão arrumadas, a casa está funcionando, ontem foi aprovado tudo que a gente queria. Eu até quero aproveitar aqui de Angola, agradecer ao Parlamento Brasileiro, que com quase 390 votos aprovou o salário mínimo, aprovou a redução do imposto de renda para pessoas a partir de R$ 2.640, até R$ 2.650 pessoas não vão pagar imposto de renda, aprovou o marco fiscal que a gente queria, sabe? Então, as coisas estão funcionando, porque nós estamos tentando exercitar a democracia, sabe, na sua necessidade total. E é isso, companheiros, que eu tenho essa preferência e esse carinho por esse imenso continente.